Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é campeão aqui no podcast, que é quando eu falo sobre ansiedade. Inclusive, se eu pegar aqui os top 10 dos episódios do podcast Terapia no Dia a Dia, alguns deles é sobre essa temática, tá? Então, entendendo que vocês gostam de aprender sobre isso, eu decidi gravar um episódio. Na verdade, não é um episódio. Eu vou gravar uma série de episódios que inicialmente são 3 episódios, mas pode ser que isso mude dependendo dos feedbacks de vocês, para a gente falar sobre coisas que podem não só te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade, como também pode te ajudar a parar de complicar a sua ansiedade, né? Tornar a ansiedade, que pode ser uma experiência natural, em algo problemático. Então, a gente vai falar sobre estratégias da terapia cognitivo-comportamental, das terapias contextuais aplicadas à ansiedade, tanto quando a ansiedade pode se tornar um transtorno, até mesmo quando a gente está falando sobre uma ansiedade que não chega a ser um transtorno em si, mas acaba sendo um transtorno na sua vida, tá? Então, para quem é esse episódio? Para quem quer aprender sobre essas estratégias, obviamente, ele não vai substituir um tratamento de psicoterapia, mas pode sim ajudar a você que faz terapia, a você que não pode fazer terapia por alguma razão e até mesmo você que não precisa de terapia, mas que se beneficiaria em aprender sobre essas estratégias que podem ser muito úteis e super aplicáveis aí na sua vida, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC e as terapias contextuais, essas abordagens que eu trabalho na minha prática clínica, podem te ajudar também aí no seu dia a dia, lidar melhor com os problemas do cotidiano, desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. E já adianto que esse primeiro episódio dessa série, ele vai te dar muito repertório, tá? Porque a gente vai falar sobre um processo psicológico que a gente chama de superestimação da probabilidade. Olha, existe uma grande confusão entre probabilidade, possibilidade, e muitas vezes, por não saber avaliar isso ou não se dar conta dessa confusão, isso causa diversos problemas no teu funcionamento, piora a tua experiência de ansiedade, causa inúmeros prejuízos aí na sua vida. Então, a gente vai começar nesse primeiro episódio a falar sobre esse processo. Então, o objetivo desse primeiro episódio da série é falar sobre o que é a superestimação da probabilidade, te ajudar a identificar isso. Eu vou trazer diversas técnicas, intervenções de alguns livros da terapia cognitivo-comportamental, que inclusive alguns deles são até voltados para leigos, tá? Vou te indicar todos aqui ao longo do episódio. E vou também te fornecer alguns materiais extras para você praticar isso aí na sua vida, né? Então já viram que estou entregando muito aqui nesse episódio. Fica aqui até o final para você aproveitar tudo isso, tá? A gente já vai começar, mas vocês já sabem, né, que a gente tem um momento aqui nos episódios que eu gravo sozinha. Eu faço aquele momento que eu sei que vocês ficam super ansiosos, que é quando a gente vai falar sobre os patrocinadores. Quem será a empresa que investiu e patrocinou esse episódio, essa série? Uma chance aí para vocês descobrirem, sim, a loja do podcast Terapia no Dia a Dia. Sempre, né? Sempre. Você vê que o investimento é válido aqui, né? Porque toda semana a loja do podcast Terapia no Dia a Dia tá aqui. E a gente tem sempre disponível para vocês uma série de produtos para você levar, né, o seu podcast favorito com você e também poder contribuir com o nosso projeto para a gente alcançar
mais e mais pessoas, poder investir aqui em equipamentos, em equipe, poder escalar cada vez mais esse conteúdo. Hoje, nesse momento que eu tô gravando esse episódio, a gente já alcançou mais de 2.600.000 streams aqui no Spotify. A gente tá sempre ali, ó, no top 100 dos podcasts da categoria geral e ali no top 3 dos podcasts de ciências. E isso é graças ao engajamento de vocês. E quanto mais vocês incentivam o nosso trabalho, mais a gente consegue alcançar mais pessoas. Quem sabe você chegou até aqui por conta dessas ações. Então, lá você vai encontrar, eu já deixo o meu aqui, tá? Inclusive eu tô gravando de casa hoje. E aí, ó, eu tenho aqui o meu kit, que já está totalmente utilizado, que são as etiquetas para fazer aqui a leitura, ó, a escrita terapêutica diária, para você identificar aqui, escrever sobre emoções, sobre desafios, gratidão, insights, ações, e tem um guia para te direcionar, um site com tudo explicadinho para você. Aqui as etiquetinhas do gerenciador de hábitos semanais, hábitos que são linkados com valores. Inclusive, você vai, a partir de instruções que eu dou nesse site para você, através de vídeos, construir as suas metas alinhadas com valores, os seus hábitos para você gerenciar semanalmente e fazer a sua escrita terapêutica diária. Eu faço todos os dias, por isso que a minha bolsinha já fica aqui, ó, personalizei meu caderno. Olha que amor, não vou abrir aqui, né, porque tem coisas muito pessoais, mas ó, já adianto que essa semana tô começando bem, Bom, então fiquem sabendo, e tem caneta, tem velinha, tem um monte de produtos lá para você poder, né, levar a gente com você e incentivar nosso projeto, tá? E se você tem uma empresa, um negócio, você quiser patrocinar aqui o podcast, é só mandar aqui um e-mail pra gente, tá bom? Quem sabe a gente pode construir alguma coisa juntos. Bom, já fiz aqui o meu jabá, né, que eu tenho certeza que você não pulou, não avançou, porque isso é importante aqui pra gente, mas vamos lá entregar o conteúdo, tá? Já vou mostrar pra vocês os livros que eu utilizei para construir os roteiros dessa série, tá? Pega, por favor, Má. Obrigada. Má também tem que gravar qualquer dia um episódio aqui, né, gente? Coloca aqui pra Má gravar um episódio comigo. Ela só grava o episódio, mas não grava o episódio nunca, né? Pode falar isso, um monte de coisa. Esse aqui, ó, Lidando com a Ansiedade, tá? Ele é do Stefan Hofmann, que é uma referência em terapias contextuais. Então, ele, assim, tá, né, envolvido em diversos estudos, pesquisas relevantes em psicologia, na prática baseada em evidências. É um livro para leigos, tá? Inclusive, aqui a editora, que é a nossa parceira, editora do grupo ArtMed, vocês têm 30% de desconto, tá? Usando o cupom PSIBiancaGarcia. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição. Esse aqui também, ó, Vencendo a Ansiedade e Fobia, tá? Também é do Edmund Burke, que é também um autor referência em temáticas sobre ansiedade. Ó, esse é recomendado por terapeutas, porque ele é um livro para quem não é psi, tá? Mas pode ajudar também, se por acaso você caiu por aqui, você é psi, também vai te ajudar. E esse outro aqui, que é do Robert Lee, que é Não Acredite em Tudo que Você Sente, que vai trazer aqui uma série de aspectos sobre as nossas crenças e reações, sobre as nossas experiências emocionais. Inclusive, tem um episódio muito legal que eu gravei sobre um capítulo desse livro, que eu vou deixar aqui na descrição para você, tá? Então, depois eu vou deixar aqui na descrição do episódio os 3 livros que eu utilizei para construir essa série de episódios, que inicialmente são 3, mas eu já hoje estava pensando aqui sobre, de repente, fazer mais. Mas depende de vocês. E usei como base isso aqui, certo? Vou deixar aqui no estante. Então, vamos lá, né? Nesse episódio de hoje, especificamente, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a superestimação das probabilidades. Guarda essa palavrinha, probabilidade, possibilidade, essas duas palavras. Isso vai fazer muito sentido, isso vai virar uma chave aí, tá? Bom, vamos só voltar aqui um pouquinho, lembrar, né, do que é o modelo cognitivo, né? O que é a base da terapia cognitivo-comportamental. De que existe uma relação entre pensamentos, emoções, comportamentos e reações fisiológicas, tá?
Lá atrás, quando tudo começou, a gente tinha uma ideia de que a gente já tinha um pensamento, esse pensamento gerava uma emoção, um sentimento, uma reação, e isso poderia gerar um comportamento ou um não comportamento, né? De repente, você se esquivar de, sei lá, de ir numa entrevista de emprego, de ir num encontro com alguém, ou de tomar uma decisão, algo do tipo. Só que com o tempo, né, os estudos foram evoluindo e lá na década de 60, 70, eles chegaram a uma conclusão que assim, pessoal, não é uma crítica, mas é meio óbvio, né, que as emoções também levam a pensamentos. Então, as próprias reações, as experiências emocionais que a gente tem pode levar a interpretações. Então, eu posso começar a sentir um aperto na garganta e eu posso achar que eu estou tendo um ataque de pânico, eu posso estar experienciando um ataque de pânico. Então, as próprias experiências emocionais trazem sinais para a gente também e a gente começa a fazer interpretações sobre as próprias experiências emocionais. Se você ouviu o episódio aqui que eu falo sobre pânico, você sabe do que eu estou falando. Vou deixar aqui na descrição também. Então, a gente pode criar, né, reações, interpretações a partir das nossas experiências emocionais, ou também achar que, porque eu tô me sentindo meio ansiosa, achar que tem alguma coisa aí, né? E começar a ficar hipervigilante, começar a fazer a leitura das situações a partir disso, né? Então, a ansiedade te dar ali um tom para essas interpretações. Os nossos comportamentos podem nos levar a experiências emocionais e não necessariamente passar pela cognição de fato, né? Então, pensa que assim, temos esses 3 elementos: pensamentos, emoções, comportamentos. Imagina que eles têm várias setinhas entre eles e que eles se afetam o tempo todo. Então, os nossos comportamentos geram interpretações, as nossas interpretações nos levam a comportamentos e vice-versa. E o que isso tem a ver com o tema desse episódio, né? Porque tem um mecanismo, né, que a gente chama de distorções cognitivas. Eu já fiz vários episódios aqui sobre isso e falo, né, no meio dos episódios também. As distorções cognitivas são leituras e interpretações que a gente faz acerca das situações ou das possibilidades das situações acontecerem, muito baseado em experiências prévias, nas nossas crenças, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui em vários episódios. A partir das próprias experiências emocionais. Então, se eu tô aqui gravando esse episódio, eu tô sentindo uma coisa aqui estranha, eu posso começar a rastrear isso e será que é porque eu não tô indo bem no episódio? Será que é porque eu acho que esse conteúdo não vai ajudar? Olha quantas informações eu trouxe para minha mente a partir desse gatilho que foi a minha própria experiência emocional. Assim como o contrário também é verdadeiro. Então, as minhas interpretações podem me levar a ficar mais hipervigilante, né? Então, eu posso pensar que, sei lá, já fiz X minutos de episódio, acho que eu não entreguei nada até aqui, eu começar a ficar ansiosa aqui e eu começar a me desconcentrar e até confirmar isso, porque aí de repente o episódio não vai ficar muito legal por conta disso. Então, essas distorções cognitivas, elas acabam nos levando a reações, a decisões ou a não decisões, a esquiva, a fuga. Só que elas, muitas vezes, podem ser distorcidas, elas podem ser exageradas. Não no sentido, eu sou dramática então, né? Eu sou exagerada. Não. Pensa o seguinte, o nosso cérebro, ele tem uma predisposição a nos proteger, a agir. Ele, na dúvida, eu sempre uso esse exemplo, se você vê um pedaço de pano, uma corda ou uma cobra, antes de pensar que pode ser uma corda ou um pedaço de pano, o seu cérebro já vai fazer o quê? Tum, 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 coração acelerar para bombear mais sangue para as extremidades, teoricamente, para você correr, lutar ou fugir. E a gente faz isso o dia inteiro, muitas vezes, né? Abrindo um e-mail, gravando um podcast, pensando sobre coisas, né? Então surge um pensamento, uma preocupação, ruminando. E aí, ele não diferencia muito. Não é à toa que quando a gente está assistindo um filme de terror,
Quem nunca, né? Segurou na mão de alguém, né? O coração acelerou, gritou. Então, o fato de a gente nem pensar se aquilo é real ou não, né? Então, a gente tem esse mecanismo de proteção, que é interpretou, ele sempre vai errar para mais, ele sempre vai querer nos proteger. Algumas pessoas, como pessoas que têm transtornos de ansiedade, como o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem episódio aqui sobre isso, transtorno do pânico, ou pessoas que têm fatores temperamentais, como neuroticismo e outros fatores de personalidade, ou pessoas que já passaram por situações muito desafiadoras, muito adversas, de muita vulnerabilidade. Talvez a visão de mundo dessas pessoas, ela pode ser um pouco mais perigosa do que uma pessoa que não vivenciou aquilo, né? Então, se você nunca sofreu uma experiência de um possível afogamento, a tua relação com piscina, com o mar, vai ser diferente da minha. Então, muito do que a gente analisa, do que a gente interpreta, da leitura que a gente faz das situações, ela é influenciada por uma série de fatores, como as crenças que a gente desenvolveu sobre isso, as coisas que a gente ouvia sobre isso, o nosso senso de capacidade de enfrentamento, fatores de personalidade. Inclusive, aqui nesse manual, ó, no DSM-5-TR, fala ali em predisposição do TAG, por exemplo, aspectos biológicos, genética e uma série de fatores. E isso tudo vai influenciar na leitura que a gente faz das situações. Você já observou que às vezes diante de uma mesma situação, tem pessoas que vão ficar mais ansiosas, tem outras que vão lidar às vezes até de um jeito exagerado de não ansiedade. Eu vou dar um exemplo. Tem um congresso para eu ir no final de março e hoje é dia 26 de fevereiro. Eu vou, com uma amiga, ela já reservou o hotel, ela já comprou a passagem dela muito antecipadamente e eu ainda não vi a passagem aérea, né? Então, percebe como é uma mesma situação e que a gente lida de formas totalmente diferentes por uma série de questões sobre aprendizado, sobre uma série de coisas. Então, a gente tem o nosso modelo cognitivo, a gente tem essas distorções cognitivas, né? E um pensamento ansioso, por exemplo, ele pode levar a emoções e comportamentos ansiosos e sensações de ansiedade também podem levar a pensamentos ansiosos, né? Então, a gente vai ver isso acontecendo tanto num nível mais intenso, como dentro de um transtorno de ansiedade, e a gente pode ver isso, às vezes, numa pessoa que ela não fecha o diagnóstico para um transtorno de ansiedade, mas que vivencia altos níveis de sofrimento por conta dessa dificuldade de separar, de diferenciar probabilidade de possibilidade. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, tem algumas armadilhas que alguns desses autores trazem, né? Que podem atrapalhar a vida das pessoas ansiosas, sabe? E hoje eu vou falar sobre essa, da superestimação da probabilidade. No próximo episódio a gente vai falar sobre a catastrofização, que é outra, hein? É outra também que a gente tem que ficar ligado. Bom, já fiz aí a introdução para contextualizar o assunto, né? E agora sim a gente vai entrar na superestimação da probabilidade, tá? O que é isso, né? Envolve, então, trouxe aqui a definição do próprio Stefan Hofmann pra gente, tá? Fazer uma avaliação que pode ser imprecisa, tá? Imprecisa não é incorreta. Imprecisa é que às vezes a gente não tem dados suficientes para comprovar aquilo ali, tá? Ou irracional, tá? Em relação a um evento improvável, fazendo com que essa ideia, né, de que esse evento que pode ser improvável, ele fique altamente provável, mas não como uma chance de acontecer, não aumentar a chance dele acontecer, mas as suas experiências em relação a ele, né? Então, a pessoa começa a fazer essa confusão entre probabilidade e possibilidade. Quer ver só? É possível que, sei lá, que alguém venha aqui, né, e, sei lá, alguém vem aqui
me dar hate aqui? É possível? É possível? É provável? É provável, mas será que é altamente provável? Olha, nesse momento, pelo menos nesse momento, né? Até agora eu não fui cancelada, então tá tudo bem, esses 5 anos aqui. Mas nesse momento, se eu for contabilizar a quantidade de hate que a gente recebeu e a quantidade de ouvintes, pessoas que mandam mensagens muito legais no sentido de terem sido ajudadas, de darem feedbacks positivos e estarem aqui recorrentemente ouvindo os episódios, é muito maior. Mas quando a gente confunde probabilidade com possibilidade, quando acontece, né, uma situação específica, eu levo aquilo como uma verdade absoluta. Eu tendo a generalizar aquilo. E aí eu me perco num nível de já não mais saber se aquilo era provável ou não, né? Vou trazer um outro exemplo, né? Embora nesse momento que eu tô gravando esse episódio de podcast, né, a gente tenha visto aí alguns, a percepção, né, de um aumento, por exemplo, de acidentes aéreos. Eu até fui dar uma pesquisada antes disso, até conversei também com um tio meu que trabalha na aviação, que vistoria aeronaves, né, para entender, assim, que fenômeno é esse que pode estar ocorrendo, né, e na internet, em fontes até confiáveis, aí trazem diversas informações, mas de uma maneira geral, eles trazem dados que a gente já teve outros momentos, como por exemplo, acho que foi 2016, se eu não me engano, em que se equiparou ou chegou muito próximo, assim, desses dados que a gente tem nesse momento, né? Então, existem muitas variáveis, assim, de que, ok, podem ter fatores que vêm sendo estudados, que podem corroborar para isso. O aumento, né? Eu vi também, acho que foi na BBC ou no Estadão, agora eu não lembro, um especialista falando sobre o aumento, né, do tráfego aéreo, do número de aeronaves, inclusive, né, boa parte desses casos tem sido em aeronaves de pequeno porte, e alguns especialistas falam, né, sobre diversos fatores de falhas humanas e uma série de coisas, mas ainda que haja essa percepção, o fato é que, pelo menos nesse momento que eu tô gravando esse episódio, né, a probabilidade, por mais que ela tenha subido um pouco, se aproximou lá de 2016, ela ainda assim é muito, muito baixa, né? Esse livro aqui, inclusive, eu até não queria trazer esse dado, porque ele é de 2018, né, esse dado, não o livro. O livro até é mais atual, mas é 2022, mas é um dado de 2018. Mas como eu vi que 2016 a gente teve, né, e até essa pessoa que eu conversei também trouxe essa informação, mas ele traz um dado aqui interessante, ó, que é sobre essa questão até do avião. Ele fala assim, ó, calma aí, deixa eu achar. Ah, esse livro é tão bom que tem tanta coisa, ó, marcada aqui para trazer conteúdo para vocês. Ó, ele fala assim: para pessoas que experimentam esse tipo de medo, a probabilidade de um acidente pode parecer muito alta, né? Porque se você tende a voar mais, se você tende a ter mais medo sobre isso, você vai ter uma percepção diferente de alguém que não está dentro desse contexto, né? No entanto, as viagens aéreas são um dos meios de transporte mais seguros. Nos últimos 10 anos, ocorreram aproximadamente 300 acidentes em voos comerciais. Esse número pode parecer alto, mas a estimativa é de 100 mil voos por dia, ou 3 milhões de voos por ano. Assim, a probabilidade de um acidente aéreo dos últimos 10 anos dos últimos 10 anos, esse dado de 2018, foi de... Cadê? Foi de aproximadamente, olha isso, é difícil até falar esse número, 0,0000004. Então, assim, tem o zero, aí tem o vírgula, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, depois vem o 4. Ou menos de 1 em 1 milhão, né? Esse dado é da Aviation Safety de 2018, né? E eu acredito, eu não vou ousar dizer isso, porque eu não sou, né, especialista em questões, né, de aviação. Mas eu ousaria dizer que esse dado pode não estar tão desatualizado, dado que
o que eu vi em várias reportagens, e uma pessoa, né, meu tio que trabalha com isso, me trouxe esse dado também, porque eu perguntei, esse dado aqui é quente, né? Que esse número já ocorreu em 2016, né? Então, se a gente está próximo desse dado, indicaria, né, que talvez a gente esteja próximo disso. Mas o fato tem aquele pensamento, né? E se eu for o 1 em 1 milhão, né? E tá tudo bem ter esse pensamento, tá? O problema é quando a gente guia a nossa vida a partir disso. É óbvio, gente, existe um transtorno chamado de fobia específica. E dentro da fobia específica tem a fobia de voar, a fobia de avião, né? Então, para pessoas que vivenciam isso, por mais, gente, que essa probabilidade seja... Eu nem já esqueci a quantidade de zeros, era 0,6 zeros, né? Eu tento me apegar nisso quando eu tô lá, né? Com as portas se fecham, assim, né? Mas para essa pessoa que tem uma fobia específica, isso não vai ser muito útil se ela não for esse dado de maneira isolada. É óbvio que em terapia faz parte até a gente trabalhar essa análise de evidências, né? Diferenciar probabilidade e possibilidade, uma série de fatores. Mas é uma pergunta que é sempre importante, né? E se não acontecer nada, né? Como é que isso pode ter impactado a tua vida de uma maneira geral? É óbvio que isso gera altos níveis de sofrimento. Já compartilhei com vocês aqui que hoje tá muito mais estável, mas eu tenho uma fobia específica de sapos, rãs e toda essa famíliada aí. E, cara, quando eu tô numa situação, né? Hoje eu tô muito mais estável nesse sentido. Nada do que você vai me dizer vai resolver. Ah, mas você não tem evidências que o sapo não tem um poder de te matar? Olha, se você sabe de um sapo que mata, por favor, não comenta aqui, tá? Obrigada. Mas na hora, é o que ele fala aqui, é irracional. É irracional. Boa parte das pessoas que tem uma fobia específica, né? A maioria delas vai em terapia, inclusive, dizer: eu sei que a barata não vai me matar. Eu sei que a agulha não vai me oferecer risco. Eu sei que o avião, a chance de cair 0,00000. Mas na hora, eu não sei o que acontece, né? Eu vi hoje, acabei de ver quanto é o algoritmo, né? Precisei um negócio de avião, agora só coisa de avião. Também tem isso. Apareceu que uma mulher saiu da aeronave, não sei se você viu isso. Ela abriu, teve uma crise de ansiedade. Eu não entrei na reportagem, tá, gente? Eu só passei o feed aqui, enquanto a Má tava arrumando aqui, eu tava dando uma olhadinha. E aí ela saiu pela porta de emergência com o avião em solo, né? Obviamente ainda era possível fazer isso. E por uma crise de ansiedade. Não sei se a notícia é verdadeira, não chequei fontes, tá? Não sei, não vou ficar aqui compartilhando fake news, tá? Mas quando eu vi, assim, tem um vídeo mostrando, assim, né? Essa pessoa, ela entra num modo irracional. É óbvio, a terapia e diversos recursos, em alguns casos, né? A gente até utiliza um aporte medicamentoso, às vezes não, né? Isso é discutido, às vezes pode ser até atrapalhar um pouquinho o tratamento, isso é discutido com o psiquiatra, né? A equipe que atende a pessoa que vai discutir sobre isso, mas de uma maneira geral, a gente vai aprender recursos. E talvez, eu vou falar sobre a minha fobia de sapos. Eu não deixo de por exemplo, estar num hotel fazenda, né? Eu não curto muito cachoeira, mas não por isso, tá? Se eu precisasse ir, ou se eu tivesse vontade, eu iria. Mas nunca vai ser uma coisa assim, sabe, tranquila. Mas tudo bem também. A gente precisa até entender até onde a gente vai. Eu já atendi alguns casos de fobias de cães, em que um deles até, né, a pessoa falou: ah, mas eu ainda tenho medo de cachorros de chácara, um cachorro de uma raça X ou Y. Eu falei: eu também. Então, o medo, ele pode ser protetivo, né? Existe uma diferença entre o medo e a ansiedade. O medo é quando existe uma possibilidade real daquilo acontecer, um risco real. A ansiedade, ela tende a ser mais a gente hipotetizar algumas coisas através da preocupação e da ruminação e também da hipervigilância, tá? Então, aqui
a gente pode pensar, né, que a possibilidade, considerar a possibilidade, é protetivo, tá? Eu não quero aí que você saia, não, vai dar nada não, vai dar bom. Assim, não sei, eu não me arriscaria a dizer não, tá? Você fala assim, garante que vai dar bom? Eu não vou garantir. Agora, qual é a possibilidade e a probabilidade? Porque, gente, possível, e eu acho que depois da pandemia, assim, não tem mais nada que eu descartaria, assim. Tudo é possível, gente, tudo é possível, tudo é possível. Coisas que eu falava assim, não, isso não é possível, é possível. E cada dia mais, assim, eu falo, não é possível que isso é possível, né? Mas o quão provável isso é? É aí que tá o X da questão. E existem técnicas para trabalhar isso. Eu vou ensinar, inclusive, uma delas aqui para vocês, tá? Então, assim, nem tudo que é possível é provável. E a gente precisa lidar com isso. Vamos para uma parte mais prática agora, tá? Mas antes de entrar nessa parte prática, eu quero te lembrar uma coisa, tá? Essas estratégias podem te ajudar? Sim, eu não tenho dúvida que vai te ajudar. Agora, eu não diria, e não jamais garantiria isso, que elas vão substituir um processo de psicoterapia. Então, se você é uma pessoa que tem altos níveis de ansiedade, que você percebe prejuízos significativos na sua vida, em diversas áreas da sua vida, e que você talvez esteja até aqui porque você vem nessa busca, né? De, putz, eu vou tentar aqui alguma coisa para me ajudar. Fica aqui, pega essas dicas, tenta colocar em prática. Mas entenda que existem situações em que isso aqui não vai ser suficiente. E é importante você admitir, né? Ter essa humildade de buscar ajuda. Sobre como buscar ajuda, eu falo em todos os episódios. Aqui na descrição do episódio, tem uma lista de indicações. Por quê? Às vezes vocês até perguntam, Bianca, você não atende? Eu atendo. Eu tenho 12 horários. 4 na segunda de manhã, 4 na terça de manhã e 4 na quarta de manhã. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, eu acho até que eu tenho um horário disponível, que se não me engano, acho que às 11, não lembro se era na terça, enfim. Mas, assim, na maioria das vezes, como eu tenho poucos horários na agenda, né? Não que, ai meu Deus, a minha agenda é muito lotada, assim. Não, é porque eu, por conta do mestrado, por conta do podcast, por conta de um grupo de supervisão, né? Que eu dou aqui, que eu vou até compartilhar o contato das meninas com vocês aqui para atendimento. Eu só tenho 12 horários na semana, então acaba que, eventualmente, né? Acaba ficando sem opções de horário. Então, você pode tentar um horário com a Vivian, que é minha assistente, cuida da minha agenda, mas caso não, tem aqui a lista das psis que eu supervisiono, que eu acompanho elas toda semana, toda sexta-feira, de 9 a 1 eu tô com elas. Há muito tempo já, algumas há anos. Então, são psis que eu acompanho de perto, que eu compartilho até os conteúdos delas lá no Terapia no Dia a Dia com vocês no Instagram. Que eu super recomendo. Então tem um link aqui que você vai cair num site, lá tem valores, horários, todas as informações. Mas, se tiver sem grana, teu plano não reembolsa, ou você tá sem plano, tem a opção também de você buscar atendimento, óbvio, né? No SUS, então no posto de saúde, nas clínicas da família, algumas ONGs, instituições que fornecem o atendimento gratuito ou num valor social. Mas, se não rolar, não esquece das clínicas, escolas de universidades. Então, se tem um curso de psicologia, uma faculdade aí no seu bairro, na sua cidade, vai lá, procura o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, ou Clínica Escola, que tem os estagiários dos últimos períodos de graduação que estão lá disponíveis para atendimento, né? Às vezes precisa ter uma filinha ali, enfim, mas eles são supervisionados por um professor, um supervisor experiente, né? Então, é também mais uma opção aí para você buscar ajuda, tá? Dado esse recado, agora eu fico em paz para trazer aqui. Eu trouxe, deixa eu contar aqui, que eu gosto de contar as coisas do número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, 6 eu gosto quando é 7. Tá, vou falar 7 porque eu vou lembrar de alguma aqui no final, tá? Mas assim, ó, 5 coisas que você pode fazer, tá? Para lidar com essa superestimação da probabilidade. No final, eu vou entregar um presentão para você. Fica aqui até o final, tá? Até para não perder o engajamento aqui, senão o Spotify me flopa, tá? Me ajuda aí, deixa aí. Se não quiser ouvir, deixa aí tocando aí, ó. Primeira coisa, ó. Os nossos pensamentos, de maneira geral, eles são automáticos, tá? Na TCC a gente usa muito esse nome, pensamento automático. Por quê?
é um mecanismo nosso de automatizar os processos. Imagina se você tivesse que pensar todo dia quando você fosse escovar os dentes. Que perturbação que ia ser isso, né? E essa automatização, ela pode ser boa, mas ela também pode atrapalhar em alguns processos, porque quem nunca, né? Eu gosto de usar essa expressão, foi capturado por um pensamento, né? Às vezes eu brinco com muito respeito e a partir da relação que eu construo com os pacientes, né? De que assim, a pessoa já tá se imaginando pedindo como é que eu vou escovar os dentes quando eu for morar na rua, porque ela já pensou que ela pode perder o emprego, que nunca mais ela vai arrumar outro emprego e aí ela nem para pra pensar, assim, que tem 1000 coisas pra acontecer até isso chegar e ela já tá resolvendo com isso, né? Tipo assim, ai, sei lá, e quando eu me separar dessa pessoa, às vezes ela nem começou um relacionamento ainda, ela já tá pensando como é que ela vai fazer, se ela vai divulgar ou não no Instagram quando ela se separar. Então, às vezes a gente pode embarcar nesses pensamentos. Por que a gente embarca assim? Ah, porque a gente gosta, né? A gente gosta de sofrer. Não, porque quando eles vêm, eles sinalizam perigo. Lembra que eu falei no início do episódio? O nosso cérebro, ele é meio exagerado, assim, né? Ele vai falar, vamos resolver aqui, dos males o menor, né? Então, ele vai te colocar para lutar ou fugir. E aí, às vezes, as próprias sensações que aquele pensamento te traz, você já nem questiona mais se aquilo pode ou não acontecer. Só de pensar que é possível, você já tá pensando aqui, né? Sei lá, meu Deus, será que eu já deixei aqui no meu Instagram que eu vi esses dias tem do herdeiro, né? Que você deixa a conta pra alguém quando, sei lá, se acontece alguma coisa com você. Tipo, às vezes a pessoa já tá... Ela nem parou pra analisar a probabilidade real daquilo acontecer. Isso pode acontecer tanto por fatores de predisposição, temperamentais, como eu disse, por falta de estratégias mesmo. Eu mesma confesso que depois que eu comecei a estudar TCC, caramba, melhorou muito pra mim nisso aí, tá? Porque eu era assim, aí já tava tomando uma decisão, e assim, calma, pera, já parou pra pensar? Sei lá, às vezes, meu Deus, sei lá, e se acontecer isso e tal, e tipo, como é que eu vou lidar? E você já gastar um tempão. E cada vez que você fica hipotetizando esses cenários catastróficos, lembra que eu falei quando a gente assiste um filme, a gente, sei lá, nossa, grito, xingo, né? A gente também vai reagindo emocionalmente a esses pensamentos, né, eu tenho uma paciente que diz assim, essas fanfics que a gente cria e que a gente começa a acreditar nas fanfics, tá? Eu não tô dizendo pra gente, vamos ser poliana, vamos pensar positivo. Não, não é isso. Eu só tô te pedindo para questionar os seus pensamentos e tratar eles como hipóteses. É até uma das dicas que tá aqui, tá? Então, primeiro ponto, primeira dica, observar os seus pensamentos, tá? Por quê? Porque eles são automáticos e por um caráter evolutivo, na dúvida, o nosso cérebro sempre vai errar para mais, tá? E para algumas pessoas ele tem uma margem de erro aí muito maior, né? Então, o que pode te ajudar aqui? Fica atenta a esses indícios. Então, assim, tô me percebendo agitada. Tô falando demais. Eu tô irritada. Eu tô sentindo um calor, um aperto no peito, assim. Se tiver pensamento rolando, para um pouquinho e fala, opa, esses pensamentos podem estar sendo guiados por essa ansiedade? Eles podem estar sendo influenciados por isso? Já fica de olho. Então, observar os pensamentos, tá? Como? Não muda para. Eu tô tendo um pensamento que tal coisa. Eu tô tendo um pensamento que esse episódio pode, sei lá, alguém me cancelar, né? Entre você ter um pensamento e aquilo acontecer, é uma distância grande. Bianca, mas é possível, porque eu já vi, teve uma psicóloga que eu sigo, que aconteceu isso, tá? Inclusive, tá dando maior confusão, sei lá. Possível mas o quão provável? Quantas psicólogas tem aqui no Spotify, né, que produzem conteúdo? Quantas já foram canceladas? Eu não sei, não conheço nenhuma não, mas também não precisa me contar não, gente. Mas, assim, então, existe uma distância muito grande. Só que aí a gente já não sabe mais
Como é que é esse focinho de porco é tomada, né? Tipo, a gente não sabe, não é isso? Acho que é. A gente já não sabe mais. Aí, minha filha, aí a gente já, olha, né? Às vezes em relacionamentos, né? Já ligou, já xingou, já terminou, já bloqueou, já tirou status da rede social, né? E assim, pode ser que seja um pensamento real, porque na maioria das vezes as coisas que tiram a gente do eixo são as que realmente são possíveis de acontecer, senão a gente não perderia nosso tempo, né? Então, pode ser que seja possível, mas observar os seus pensamentos vai te ajudar nisso, sabe? Porque a gente tem uma outra distorção cognitiva, já falei dela aqui, que é o raciocínio emocional. Se eu sinto, isso é real. Se eu tô sentindo que eu tô ansiosa porque amanhã vai acontecer alguma coisa, é porque vai acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa amanhã? Pode. Agora, que vai, aí já é outra história. A gente vai falar sobre isso. Então, a gente precisa observar os nossos pensamentos. Ai, vai dar pra fazer 7, porque tem um que eu misturei aqui que é separado. Adoro quando tem 7. Que é o próximo aqui, ó. Tirar do mundo privado. Gente, eu vou falar pra vocês da minha experiência em terapia, né? As primeiras vezes que eu fiz terapia, eu comecei a fazer terapia já muito adulta. Eu já era psicóloga já há um tempão, tá? Então, demorei até um tempo pra começar a terapia. Eu, só de contar os meus pensamentos, às vezes eu ficava assim, dando risada, ou às vezes eu falava assim, misericórdia. Olha o que eu tô pensando, né? E como a terapia, pelo menos deveria ser, né? Um espaço para você não ser julgada, não se sentir julgada e poder trazer isso, né? Então eu me sentia muito à vontade, mas assim, às vezes só de falar já me gerava uma estranheza. Ou já gera uma discrepância, né? Então, tirar os pensamentos. Por isso que se você faz terapia, em terapia cognitivo-comportamental, você deve ficar, às vezes, de saco cheio, né? Seu terapeuta fala, tem que registrar pensamento, né? Eu utilizo até um aplicativo que os pacientes estão registrando agora e tal. Às vezes o paciente não quer, né? Todo paciente que eu peço o tempo todo, mas assim, no início da terapia principalmente, né? E as pessoas não gostam muito, né? Mas não deixa de fazer. Pegar um papel, cara, faz isso. Escreve o teu pensamento, gente. Isso é muito legal. Às vezes, só de escrever o pensamento e olhar pra ele, tirar do mundo privado, porque quando acontece no mundo privado, gente, se eu contar pra vocês as coisas que acontecem no meu mundo privado, meu Deus, aí sim, acho que eu ia ser cancelada. Mas, assim, né, no mundo privado, tudo acontece, a gente embarca, a gente às vezes é capturado por isso. Então, pega o seu pensamento e escreve, tá? Eu vou deixar um presente pra vocês, um material que é um lugar específico para você escrever, um formulário específico, tá? Depois eu conto como você vai acessar. Mas assim, também bota no bloco de notas, cria um grupo você com você, anota num papelzinho, num caderninho, deixar do lado da cama é maravilhoso. Quando começa esse monte de pensamento, tira da sua cabeça, tira do mundo privado, tá? Isso pode ser útil por diversas razões. Primeiro, para gerar essa estranheza. Às vezes isso pode ser isso, e vários desses livros citaram isso, e vários estudos citam isso. Uma forma de brecar, de frear os pensamentos. Porque, gente, se a gente fizesse um raio-x dos nossos pensamentos, às vezes é até palavra incompleta, né? Tipo assim. E assim, às vezes é parar. Imagina assim, que você tá vendo aquele tufãozinho, aí você se afastou e falou: eita, olha, tá levando cadeira, tá levando tudo. É você sair disso, sabe? E aí, quando você, só de ter que procurar uma caneta, ou de lembrar que você tem um aplicativo, ou de lembrar de pegar o formulário, você já naturalmente brecou esse processo cognitivo. Isso não é se esquivar do pensamento, é só desacelerar ele, frear ele, porque é que nem quando você tá assistindo uma aula, se você botar esse episódio, eu já falo rápido, se você botar aqui no velocidade 2, é como se você voltasse para a velocidade 1, sabe? Você consegue ouvir e ter clareza dos pensamentos. Então, segunda dica aí, tirar os pensamentos do mundo privado, tá? Isso é uma forma de um processo muito sofisticado em terapia, sofisticado nível de alcance, né? De dificuldade, assim, mas que é muito importante, que é a desfusão cognitiva, que é quando a gente chega nesse nível
E assim, modéstia à parte, eu tenho exercitado muito isso me ajudou muito, de pegar uma cadeirinha e ficar olhando assim os pensamentos e falar, meu Deus do céu, misericórdia, gente, vamos lá, me contem mais, né? Isso, assim, é muito importante. E para quem é ansioso, isso é muito difícil, porque às vezes tem isso também. Só de escrever os pensamentos já traz um incômodo. E então, assim, se ficar muito difícil para você, não faz, tá? Leva para a tua terapia, busca uma terapia. Mas se você sentir um leve desconforto, tenta, às vezes não pega os pensamentos mais difíceis. Pega um mais de leve, tira do mundo privado, tá? Mas eu vou dar um material bem legal para ajudar vocês nisso. Terceira dica, tá? Isso aqui, gente, é básico. Vale para os pensamentos ruins, para os pensamentos bons também, tá? Não tô aqui para ficar só puxando né, a sardinha para os pensamentos ruins, não. Assim, é você tratar como hipóteses. Então, assim, nada é uma verdade absoluta, gente. Sempre é uma hipótese, tá? É uma hipótese a ser testada. Então, assim, você teve um pensamento que tudo vai dar certo? É uma hipótese. Bianca, você colocaria sua mão no fogo por isso? Eu tô fora, eu não coloco. Que vai dar tudo errado também? Eu também não coloco. Quem me garante que vai dar errado? Também. Quem é que vai, né, sustentar isso? Então, sempre é uma hipótese. Então, quando um pensamento, você lembra, observou o pensamento, primeira dica. Segunda dica, tirou ele do mundo privado. Olha para ele como uma hipótese. Eu sei que a sua probabilidade vai estar altíssima em relação a esse pensamento ainda, mas calma, vamos com calma. Aí a gente vai para o quarto passo, analisar as evidências, tá? O que é uma evidência? Aqui, em um desses livros, eu não lembro qual, ele usa um exemplo que eu já usava com os meus pacientes, eu falei, roubou meu exemplo. Que eu falava, eu gosto de falar o seguinte, quando os pacientes trazem os pensamentos e a gente trata eles como hipótese, e eu falo assim, beleza, imagina, sei lá, que você foi lá na delegacia, tá? E você tem que fazer uma denúncia. Você acha que seria o suficiente para prender essa pessoa? Né? Aí às vezes a pessoa fala, não. Por quê? Porque provavelmente você não tem fatos. Você tem ideias, um sentimento, uma interpretação. Se alguém falar assim, tá, se eu colocar aqui, você banca isso que você tá falando como uma verdade? Aí não, né? Então, assim, pensa que o pensamento, as evidências, elas são fatos, elas não são sentimentos, percepções, né? Tipo, sei lá, imagina que existisse um crime, tá? Que é assim, a pessoa é uma pessoa falsa, ela vai ser presa, né? Aí imagina, sei lá, finge, isso é mentira, tá? Finge que eu acho que a Marcela é uma pessoa falsa, tá bom? É uma possibilidade? Eu não colocaria minha mão no fogo, nem que sim, nem que não. Aí tá, eu vou lá na delegacia. Aí falo assim, tá, você tem provas? Não, é porque eu acho. Achar? Ninguém vai mandar ninguém pra cadeia. Porque eu acho. Eu sei, tem intuição. Bianca, eu tenho intuição. Às vezes aquilo dá um indício. Beleza. Dá um indício. De repente, não, porque um dia eu escutei uma conversa meio torta. De repente eu vi que ela foi falsa com uma amiga dela. Tá, mas isso é o suficiente? Não é, né? Para incriminar a pessoa, não é. Então, é muito didático da gente entender, assim, o que são fatos e o que são hipóteses e que hipóteses que a gente não tem como provar que aquilo é uma ideia, né? Então, assim, óbvio, né, gente? Sei lá, você tá numa relação que, a pessoa já deu golpe em todo mundo. Tipo assim, né? Óbvio, né? Assim, juntaram algumas percepções ali, mas nesse caso, você tem até fatos. Mas talvez você não tenha um fato que isso vai acontecer com você. Talvez não, né? Sei lá, como é que eu vou garantir que isso vai acontecer comigo? Então, analisar evidências, assim, de um jeito bem simples, não é pensar positivo, tá? Pessoal, assim, traz uma ideia muito errada disso às vezes.
às vezes até psis, trazem no Instagram, não é isso, tá? É simplesmente assim, do mesmo jeito que eu não garantiria que isso é verdadeiro, eu também não vou garantir que é falso. É isso, tá? A não ser que eu tenha fatos que me mostrem isso, tá bom? Então, a gente vai cuidar porque existe um viés de confirmação. Isso é um fenômeno psicológico, o viés de confirmação. A gente tende a perceber, a relembrar coisas que confirmam aquelas ideias que estão ali mais presentes, principalmente se tiver uma questão emocional associada a isso. Então, é muito comum, né, que por você, sei lá, sentiu isso, você vai perceber mais comportamentos na pessoa do que outras coisas, ou você pode atribuir também significados, né? Então, assim, sei lá, vai ter salgadinho aqui, que o pessoal tá trabalhando aqui do outro lado, a gente tá trabalhando aqui, vai ter salgadinhos aqui depois da gravação. A Má tem um bebê. Imagina que ela fala assim, eu não vou poder ficar hoje pro salgadinho aqui pra resenha, porque eu tenho que ir embora, né, pra dar mamar pro Kaique. Se eu tô com um pensamento prévio de que, nossa, acho que ela é falsa, eu posso pegar esse dado e, tipo, e isso ficar muito real. E eu posso, não é que eu vou distorcer a realidade, mas eu posso ver de maneira distorcida, no sentido de que eu vou ter acesso às informações que vão fazer mais sentido por um mecanismo de proteção do nosso cérebro, isso, tá? Então, a dica é: analise as evidências. No material que eu vou disponibilizar para vocês, tem um lugar para você registrar o pensamento, tem um lugar para você analisar evidências e algumas perguntas para te ajudar nisso, tá? Próxima dica: explore possibilidades alternativas. Gente, isso aqui pode salvar vidas, tá? Isso pode salvar relacionamentos, isso pode... Que é assim, o que mais poderia explicar isso, né? Tipo, sei lá, a pessoa não quis me encontrar hoje, né? Imagina que eu tivesse um date, não tem no caso, mas imagina. A pessoa desmarcou, né? Primeiro pensamento, tá vendo? Não tá afim e tal. Que mais poderia explicar isso? Que mais? Tem alguma coisa? De repente você vai se... Normalmente em terapia, assim, não, a pessoa comentou, assim, realmente, né, e tal. A gente vai recordando, tá? Isso não é de propósito. É porque a gente ficou tão apreensivo com aquilo que a gente se atraiu por aquilo que confirmava nosso pensamento. Então, essa pergunta, gente, eu acho maravilhosa, né? Às vezes acontece comigo também, sei lá, alguém interrompe a terapia. E aí eu penso, eu acho que é porque eu não fui bem, não consegui tratar aquele aspecto ainda que a gente estava trabalhando, como se eu fosse, né, dependesse tudo de mim, né, que eu fosse salvar o mundo, mas tudo bem. Nem tô chegando nesse momento, mas o que mais pode explicar, né, gente? Gente, um monte de coisa. A pessoa pode estar se sentindo melhor, ela pode estar sem dinheiro, tá com vergonha de falar, ela pode realmente achar que assim, eu prefiro agora ir pra academia, eu vou gastar essa grana com a academia. Sei lá, gente, sabe? Pode acontecer. Ela pode também, a gente vai falar isso mais nos outros episódios da série, realmente não gostar de mim, gente. Achar que eu não ajudei, tá tudo bem, né? Só que a gente quer fugir dessa possibilidade a qualquer custo, né? Então, é você poder pensar assim, coloquei aqui 2 perguntas para te ajudar. O que mais pode explicar isso? Né? A pessoa não me atendeu, né? Tudo bem. Moro no Rio de Janeiro, é perigoso. Pode, até a probabilidade é até um pouquinho mais alta, né? De que algo pode ter acontecido, infelizmente. Mas o que mais pode ser? Né? Tem alguma outra possibilidade que também pode ser válida? Eu não tô dizendo que o seu pensamento sobre algo ruim ter acontecido não é válido. Não é isso. Mas o que pode ser também, né? Então, a gente pensar também nessa possibilidade e aceitar as duas, né? Ser justo. Eu acho que é ser justo, né? Não é só ficar dando moral pro pensamento negativo, nem ficar ali vangloriando um pensamento que pode contrariar. Não, tudo bem, os dois podem estar certos, né? Então, a gente vai perguntar. E a outra coisa, essa aqui é muito boa. O que te levou a essa conclusão, né? Pensa, aí vamos voltar lá para a delegacia. Tá bom, senhora, senhor, o que te levou a essa conclusão? Não, é porque eu acho. Já era. Acho.
Quem vai mandar alguém pra cadeia assim, né? Tipo, a gente vai precisar de informações, de fatos, né? Ah, porque eu sinto, que é o raciocínio emocional. Eu não tô aqui, gente, eu sei que de repente alguém vai falar, mas eu tenho intuição, eu não tô aqui discutindo isso. Isso vai muito além desse episódio, isso vai muito além da psicologia, né? Não tô falando sobre isso, tá? Isso é incontestável. Mas é a gente tentar pensar em como a gente pode, em algum nível, racionalizar as coisas para que a gente consiga viver, gente, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga entrar num relacionamento, para que a gente consiga construir coisas que são significativas pra gente. A vida vai passar de um jeito ou de outro, sabe? A gente tentar minimamente tolerar alguns riscos e incertezas. Óbvio, para algumas pessoas isso vai ser mais difícil mesmo, tá? Isso é muito importante. Bom, outra coisa, determine a probabilidade real. Aí lembra que eu falei possibilidade e probabilidade. Qual é a possibilidade? É possível que um avião caia? Sim. Quão provável é que isso aconteça? É possível que eu seja cancelada? Sim. Quão provável que isso aconteça, né? Porque quando eu lido com 100% de probabilidade para uma coisa que não tem 100% de probabilidade, a minha vida vai virar um caos. Porque aí eu posso decidir não gravar mais, eu posso perder essa noite de sono, eu posso não trabalhar direito, né, hoje, eu posso não querer sair de casa. E isso pode me levar até outros quadros, né? Eu posso desenvolver sintomas depressivos, a minha autoestima pode piorar e uma série de fatores. Então, eu não quero que você saia daqui minimizando riscos. Eu quero que você saia daqui sendo justo na sua avaliação. Você sempre vai poder ser o 0,010101. Por quê? Do mesmo jeito que uma pessoa ganha na loteria, só precisa de uma pessoa para ganhar na loteria. É a mesma lógica, né? Então a gente vai sempre entender de que sim, é possível. É comum um paciente que tem ansiedade, quando tem alguma dificuldade em aderir à medicação, trazem para terapia. Mas eu vi lá que 0,000. E às vezes é até interessante, né? Que a pessoa fala assim, mas olha, eu acredito, se tiver meia pessoa, eu vou ser essa meia pessoa. Porque tudo acontece comigo. Pode ser, talvez. Isso pode te vulnerabilizar mais. Lembra que eu falei dos fatores de risco? Sei lá, se aqui no meu prédio já caiu um balão, né? Então, assim, é real, caiu um balão. Tava tomando café, aí era 6h da manhã da aula, eu olhei assim e falei, nossa, o pessoal da cobertura ali, acho que deixou a tenda, né? Achei que era uma tenda, assim, botou uma tenda, nem pode botar tenda, mas eu não ia denunciar não, tá? Nossa, deixou a tenda cair, tá cobrindo a janela. Daqui a pouco o negócio começou a cair. Eu falei, é possível que caia um balão aqui? É possível, super possível. Mas o quão provável é? E outra, por mais possível que seja, como será a minha vida se eu passar o meu dia inteiro pensando nessa possibilidade que existe? Eu não vou fazer mais. Porque assim, aí, às vezes a gente fala, se eu pensar, eu nem saio de casa, né? Nesse caso. Nem fico em casa também, né? Não sei mais aí. Então, óbvio, a gente não vai se colocar em risco, a gente não vai ignorar os riscos, mas a gente tem que aprender a gerenciar isso. E essa ideia de se perguntar, quão possível é isso? Sempre vai ser 100% possível, gente. Agora, quão provável é? Né? E às vezes até analisar, calcular a probabilidade mesmo. Né? Tipo, quantos dias eu já morei aqui e quantos balões caíram aqui, né? Provavelmente, sei lá, nunca ouvi falar, mas talvez nem tenha sido o primeiro, né? Mas se a gente for entrar nessa, não dá pra gente colocar borracha no mundo. A gente vai ter que lidar com a possibilidade também, né? E isso não é fácil, né? Mas a gente pode treinar e tentar desenvolver um pouquinho melhor essa habilidade. Bom, aí a gente vai para aqui uma técnica que é muito útil, eu uso muito na terapia, uso muito na minha vida, né? Que é assim, qual é o pior cenário que pode acontecer? E pensar no pior mesmo. Às vezes tem pacientes, quando a gente faz isso na terapia, fala, não quero pensar no pior. Não, pensar, gente. Eu posso pensar que agora eu tô na França, não vou estar. Então pensar, tá liberado. Tá liberado pensar. Pensar, qual o pior cenário? O que pode de pior acontecer? Nos próximos episódios da série,
Eu vou te ensinar até a lidar com isso, que tem uma técnica que chama seta da descatastrofização. Não quero que você faça sozinho, vou te ensinar. Mas às vezes é legal isso também. Sabe que às vezes você fala assim, pior, né? Sei lá. Por exemplo, eu, nesse momento que eu tô gravando esse episódio, eu amo meu marido. Tá tudo bem nesse momento, né? Tudo pode mudar. Mas o que pode acontecer de pior nesse momento? Que eu não tenho interesse em me separar. Seria me separar, nesse caso, né? Mas assim, ele não me ouve aqui, tá tudo bem, eu já falei isso pra ele também. Assim, eu não vou morrer por causa disso também não, sabe? Assim, sei lá, vou ficar mal, talvez eu precise acionar minhas amigas, vou ficar lá, né, na bad lá um tempo, vou ter que gerenciar problemas que são difíceis, financeiros e decisões e planos, e que não é nada fácil, tá? Não tô aqui pra minimizar isso, porque eu já vivenciei isso também na minha vida, né? Não é meu primeiro relacionamento. Mas assim, no final, se eu for nessa seta, o pior, talvez eu chegue em algo que vai ser ruim, que vai ser difícil, mas assim, que vai ser terrível, que... Não, assim, não. Acho que eu sobreviverei a isso, tá? Se isso acontecer. Então, não é pra isso, tipo, então, desculpa aqui o termo, caguei também. Tipo, não é isso. É só porque às vezes a gente embarca no negócio como se a gente fosse faltar o ar se aquilo acontecesse. De repente você já passou por isso e nem lembra, né? Acabei de me lembrar aqui. Falei, gente, eu achei que eu ia morrer. Não morri não, tô aqui, ó, vivíssima, né? Então, assim, existem coisas que são difíceis, mas eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio. Então, às vezes, é a gente pensar, né, assim, qual é o pior cenário? Pensou? Beleza. E vai no piorzão mesmo, tá? E qual é o melhor cenário? Perfeito, né? E aí a pergunta do milhão. Qual é o cenário mais provável? Então, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando esse episódio, que eu não tenho interesse em me separar, tá tudo bem. Pior cenário, exemplo, seria me separar, não quero, né? Qual seria o melhor cenário? A gente ficar junto para sempre. Tá, não sei, né? Mas vamos lá. Melhor cenário, ficar junto para sempre. Qual o cenário mais provável? É que a gente vá, de vez em quando a gente dá uma discutida, às vezes a gente até pensa, né? Tipo, acho que vou pular fora e tal, mas depois a gente repensa. É que às vezes a maioria dos dias é legal e tem um de outro que não é legal e a gente consegue, né, lidar com coisas que são toleráveis e a gente não avança o espaço do inegociável, isso é muito importante, né? Ter num relacionamento assim, que para você é inegociável. Então, a gente não avança nesse espaço do inegociável para cada um. E que a gente vai se estressar, que a gente vai discordar, que às vezes a gente vai dormir sem se falar, mas que vai ter dias legais também. Então, e que se a gente separar, que vai ser difícil, a gente vai ter que lidar com um monte de coisas difíceis, mas vou fazer o quê? Né? O que eu posso fazer se eu não tiver controle sobre isso? Eu vou ter que lidar, né? Então, ajuda isso, sabe? Porque não é nem o pior, nem o melhor. É o que é mais provável de acontecer, né? Então, é importante a gente pensar isso, né? E, por último aqui, crie uma interpretação alternativa desse mais provável, tá? Não é pensar sobre positivo, é fazer esse exercício que eu acabei de fazer, tá? O que é mais provável? Então, quais são as evidências de que isso é verdadeiro? Tá, lista lá as evidências, talvez você tenha, tá? Que te faz pensar que isso é verdadeiro. Quais são as evidências que poderiam contrariar esse pensamento? Que outras coisas poderiam explicar? E qual seria o pensamento alternativo, né? Vou dar um exemplo. Quais são as evidências que eu posso ser cancelada, né? Sei lá, teve uma vez que uma pessoa reclamou, falou que eu era muito prolixa, que eu demorava para começar o episódio. Teve uma outra que falou que tava achando insuportável porque ela é muito né, mas assim, ela deu a opinião dela, o direito dela de dar a opinião dela, tá? E tá tudo bem, assim, dizer que eu fico, tudo bem, não, tá? Sou humana, luta na vida, a realidade é essa. Mas é um direito da pessoa de expressar, expressou com respeito, eu recebo. Expressou com desrespeito, eu respondo malcriadamente, bloqueio e exponho. Não a pessoa, eu exponho, tipo, você corta, tipo assim, não passarão, entendeu? É por isso que eu acho que eu tenho um pouco hater aqui. Porque é isso. Não, falando não, esse podcast é meu, vem aqui me agredir, não. Acho que é o espaço de todo mundo, né? Expressar sua opinião e tá tudo bem, mas
ou desrespeitou, tchau, aqui não passará, né? Então, vamos pensar aqui. Qual é as evidências? Sei lá, eu posso falar, nossa, porque uma vez uma pessoa falou uma coisa assim, 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 uma pessoa foi agressiva, me xingou. Nunca aconteceu isso, não. Assim, por incrível que pareça. Acho que até poderia ter acontecido, mas não aconteceu, não. Me xingar, não. Mas já teve, assim, de falar de um jeito grosseiro, sabe? De inferiorizar. Falei, não. Mas, sei lá, já aconteceu, já vi acontecer com outros produtores de conteúdo, né? Exemplo, peguei esse exemplo aqui, não sei por que eu agarrei nesse exemplo aqui, né? Que coisa. Agora, quais são as evidências contrárias? Isso não aconteceu até então, né? No nível, assim, de gravidade. Aconteceu, eu consegui manejar e tal. Muitas pessoas mandam feedbacks positivos. Que outra coisa poderia explicar? Ai, gente, tem gente que é mal amada, né? Tem gente, assim, eu sou fofoqueira, eu vou lá ver os comentários das coisas dos outros. Tem gente que eu falo assim, gente, assim, tudo bem, não posso nem dizer que a pessoa tá com tempo, porque eu também tô com tempo de ir lá ver, né? Mas assim, quem nunca, né? Para. A dizer que você não foi lá dar uma fofocada também. Então, assim, mas às vezes é sobre a pessoa, gente. Ela não tá bem, ela tá mal amada, ela queria estar fazendo aquilo ali, ela não tem coragem, ou ela tocou em alguma questão dela, é uma crença que ela tem, sabe? E não sou eu que vou dar conta disso aí, não, né? Não vou mesmo. Então, enfim, eu não tô livre disso. E um pensamento alternativo seria: olha, ok, é possível que isso aconteça, eu já vi isso acontecer, nananã, mas por hora eu tenho mais fatos que contrariam isso, eu tenho feedbacks positivos, né, um número muito pequeno, assim, perto da quantidade de depoimentos que a gente recebe aqui todos os dias, o alcance do podcast e tal. Mas, se isso acontecer, eu vou ter que lidar, eu vou manejar, talvez eu fique puta da vida, assim, 2 dias, assim, leve pra minha terapia, chore de raiva, pegue ranço. Depois vai passar também, eu vou ter que lidar, porque esse é o meu trabalho e eu não vou deixar jamais de fazer o meu trabalho aqui, ajudar as pessoas por causa disso, né? Então, peguei esse exemplo, vou pegar um outro exemplo do relacionamento. As evidências que eu tenho. E às vezes, gente, as pessoas têm evidências. Tem isso também. A gente vai falar mais disso nos outros episódios da série. Quais evidências contrariam que, assim, ainda não tem evidência suficiente para incriminar isso, né? Ou tô agindo pelo meus sentimentos, pelas minhas crenças e tal. Qual o pensamento alternativo? Sei lá, vou inventar aqui agora. Olha, embora tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aqui eu não tô falando da pessoa aceitar uma coisa que é inegociável pra ela, não, tá? Embora eu tenha ficado um pouco insegura com a situação assim, 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 ou embora isso tenha me gerado um desconforto, mas tem isso, tem aquilo, tem tal, que não me faria tomar essa decisão, mas também se isso acontecer vai ser algo difícil, eu vou ter que aprender a lidar com isso, eu talvez já tenha lidado com isso outras vezes na minha vida, e tentar também controlar isso, né, tá me afastando de trabalhar em paz, de me divertir, de dormir, isso tá me causando prejuízos sérios, né? Tô pagando caro por isso e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Vai ser difícil, mas enfim, eu vou superar, em algum momento isso vai passar, né? Esse é um pensamento alternativo. Não tem nada de positivo, tem? Nada de positivo. Não é assim, não, vai dar certo, vamos pensar positivo. Não tem. Na verdade, é um pensamento realista, tá? Bom, no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre quando a gente ainda fica presa ali na possibilidade. Tá, já entendi, Bianca, que a probabilidade é pequena, mas e se eu for o 0,0000? Aí a gente vai trabalhar estratégias para manejo da catastrofização, que é mais uma armadilha de pensamento, uma distorção cognitiva que piora a tua ansiedade por aí ou te deixa ansioso de alguma maneira, né? Então, vou finalizar aqui esse episódio, vou só resumir os 7 pontos aqui. Observar os pensamentos, tirar do mundo privado, tratar os pensamentos como hipóteses, analisar as evidências, explorar as possibilidades alternativas, determinar a probabilidade real
e criar um pensamento alternativo que seja mais provável, tá? Próximo episódio a gente vai falar da catastrofização. Aqui na descrição do episódio vai ter várias coisas. Presta atenção, não vai embora não, rapidinho. Primeira coisa que vai ter os nomes dos livros que eu tô usando para sustentar essa série aqui, que são livros para leigos e que vocês, inclusive, têm um cupom de 30% do site, comprando no site do Grupo A, tá? Ah, você ganha comissão por isso? Não, mas eu já tenho essa parceria com a Artmed já de longa data. Eles me mandam... Gente, eu não tenho mais onde colocar livros. Eles me mandam 2 livros por mês, mandam livros para sortear para as PCs, 2, 4 livros por mês. E eu tô flertando com eles pra gente também criar alguns sorteios, eles me darem mais pra sortear pra vocês. Então, é legal pra eles verem que essa parceria tá valendo a pena, né? Pra continuar aqui e melhorar cada vez mais isso. Vou deixar, então, o nome dos livros, vou deixar o cupom. Vou deixar também um link para você baixar um material que vai ter um formulário que eu utilizo na minha vida e na minha prática clínica para você analisar pensamentos, tirar da cabeça, analisar evidências que apoiam, evidências que não apoiam. Tem um passo a passo lá para você fazer e praticar, tá? Esse formulário vai estar disponível na minha plataforma, que eu tenho já uma comunidade há 3 anos, que é a Comunidade Terapia no Dia a Dia, que você tem diversos cursos e aulas para desenvolver mais saúde mental e qualidade de vida. É só R$19,90 por mês, sem fidelidade, sem cartão de crédito. Inclusive, das dezenas de cursos que tem lá dentro, tem um que é o Entendendo e Lidando com a Ansiedade. Pode super te ajudar. Se esse episódio te ajudou, esse curso vai te ajudar. Você não tem como comprar o curso. Quando você assina a comunidade, você recebe todos os cursos, todos os clubes do livro. E você pode ficar o tempo que você quiser. Mas esse material eu vou liberar gratuitamente e vai cair lá dentro. Aí você já caiu lá dentro, né? Vai que você clica lá no botão, se interessa, assina, ajuda a gente aqui, né, a comprar novos equipamentos, contratar mais gente, melhorar aqui o podcast, né? E também em troca você vai ter aí essas aulas e ferramentas. Tem um monte de coisa legal, tem curso de sono, curso para praticar mindfulness. Eu já perdi a conta da quantidade de cursos e aulas que tem lá dentro, tá? E eventualmente eu coloco novos lá também. Então, é isso. E antes de sair, não esquece de deixar aquele feedback e também de seguir o podcast, tá? E, inclusive, eu vou deixar aqui vários episódios pra você na descrição, porque às vezes você fala assim, pô, tô querendo episódio de ansiedade. Ao invés de você ficar lá procurando, já vou deixar aqui pra você, tá? Pra você já ir salvando, pra ouvir offline. E aí segue lá o podcast, poxa, ajuda tanto. De repente, Bianca, eu não posso assinar a comunidade, como é que eu te ajudo? Quero te ajudar. Cara, muito fácil. Vai lá, clica no botão seguir, tá? Não pula os anúncios, aqui também é uma forma de você me ajudar. E dá 5 estrelinhas pra mim, tá bom? Aí você já, pô, me ajudou pra caraca, tá? Caraca, pra não falar um palavrão aqui na última palavra do podcast. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.